Ai, meu Deus. Oi, gente, eu sou a Roberta do canal Beta Física e se preparem que agora a gente vai para a questão, talvez a questão mais difícil da nossa lista, que eu já botei logo no início para vocês se assustarem. Não, brincadeira. Mas a ordem foi um pouco aleatória que eu coloquei, na próxima eu vou deixar por último. Mas essa questão é uma questão que exige um pouquinho de raciocínio, além de apenas aplicação de fórmula. Então vem comigo, não esquece que a lista e a resolução estão no meu Instagram, @betafísica. Vou colocar o link na descrição para vocês verem. E vamos lá, vamos resolver essa questão 5 da nossa lista de eletrodinâmica. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... A gente tem aqui uma configuração em que possui 5 lâmpadas de 200 ohms, uma TV de 50 ohms e um fio elétrico mal dimensionado, né? Isso aí, um cabo elétrico mal dimensionado de resistência 10 ohms. Esse cabo, né, ele possui resistência e ele vai pegar parte daquela energia que deveria ser absorvida pelo circuito sem ele, né? Parte da DDP vai ser utilizada porque ele está em série com esse circuito todo aqui. A pergunta é, para televisão ela funcionar entre 90 volts e 130 volts, qual é o número máximo de lâmpadas? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer testes da quantidade máxima de lâmpadas. A gente sabe que a TV ela tem que receber uma DDP entre 90 volts e 130 volts. Pode ser menor que 90 nem maior do que 130. Bom, e como que a gente vê isso? Dependendo de quantas lâmpadas vão estar associadas com essa TV, eles vão receber uma DDP, certo? Por quê? Porque o cálculo da resistência equivalente ali, nesse circuito em paralelo, vai nos dar um valor diferente de acordo com a quantidade de lâmpadas. Sendo a resistência equivalente diferente, elas vão receber uma DDP diferente. A gente tem aqui uma situação que tem um número N, um número máximo de lâmpadas que estão associadas em paralelo e elas estão associadas com essa TV. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou fazer agora. Para eu poder saber o quanto de DDP eles recebem, a gente utilizar lá naquela fórmula da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, a gente precisa calcular a resistência equivalente dessas lâmpadas. Só que a resistência equivalente vai ser diferente para a quantidade do número de lâmpadas, isso já estamos entendidos. Eu vou colocar como se a gente tivesse um número genérico de lâmpadas, um número N. E esse N ele varia entre 1 e 5, tá? Então como que seria o cálculo da resistência equivalente desse circuito aqui que está em paralelo? A resistência equivalente ela vai ser calculada como? A gente consegue juntar a quantidade de lâmpadas idênticas que tem, né, por aquela relação, lembra? A gente tem um circuito em que todos os resistores que estão em paralelo eles são idênticos. Ou seja, eles possuem a mesma quantidade de ohm, a mesma resistência. A gente consegue calcular a resistência equivalente como sendo só repetir o valor da resistência de cada um, que é R, e dividir pela quantidade de vezes que R aparece, nesse caso 3. Então aqui seria R sobre 3. Nossa! Então, se eu for colocar um número N de lâmpadas, a resistência equivalente dessa quantidade aqui seria 200 dividido por N, né? Desses daqui, ó. Tá? E todos esses aqui se juntariam em um só e ficariam em paralelo com esse de 50. Aí a gente faria produto pela soma, que é o cálculo da resistência equivalente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, nesse caso aqui, se as 5 lâmpadas estivessem ligadas em paralelo,
aqui seria 200 dividido por 5, justamente por causa disso aqui que eu falei. Então, como eu não sei quantas lâmpadas estão ligadas em paralelo com a TV, eu chamei de N. Então vai ser 200 dividido por N. N pode ser igual a 1, pode ser igual a 2, até 5. E depois, quando a gente fizer esse cálculo da resistência equivalente, a gente vai fazer com esse aqui. O resultado desse aqui com esse aqui. Então vamos dizer que deu 200 dividido por N, que é a resistência equivalente apenas das lâmpadas de 200 ohms. Na hora de calcular a resistência equivalente aqui, vai ser o produto pela soma. O produto desse aqui com esse aqui pela soma desse aqui com esse aqui. Então vai ficar 200 dividido por N vezes 50 igual a 200 dividido por N mais 50. E essa resistência equivalente aqui vai ficar 200 vezes 50 dividido por N, vai ficar 10.000 dividido por N. Isso tudo dividido por... Isso aqui, né? Fazendo MMC, tem um truquezinho que a gente pode fazer o seguinte. Esse N multiplica com 50, ao invés de fazer o MMC, né? E o resultado aqui vai somar com esse 200 e a gente repete o N de baixo. Vai ficar N vezes 50, 50N, mais 200. Tudo isso dividido por N, tá? Na hora que eu fizer essa divisão, é a divisão de duas frações. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vocês podem verificar que esse N aqui vai cortar com esse N aqui, tá? Porque se eu repetir a primeira, esse N vai ficar embaixo, se eu multiplicar pelo inverso da segunda, o N vai ficar em cima. Dois números que estão se multiplicando, que um está no denominador e o outro está no numerador, eles podem cortar, né? Pode simplificar. Então, a gente tem aqui que a resistência equivalente do circuito em paralelo vai ser 10.000 dividido por 50N mais 200. Esse N é o número de lâmpadas. Beleza. Para que a gente descobriu isso? A gente sabe que esse circuito aqui, ele está em paralelo. Ele estando em paralelo, ele recebe uma mesma DDP. Então, a DDP que vai alimentar, vamos dizer que tem só 3 lâmpadas. A DDP que alimenta esse é a mesma DDP que alimenta esse resistor, que é a mesma que alimenta esse, que é a mesma que alimenta esse. Só que todas essas... A DDP que alimenta todos esse circuito que está em paralelo, lembra que eu falei na questão 3 a diferença de DDP para o circuito em paralelo e para o circuito em série. Aqui, como está em paralelo, a DDP é a mesma, mas esse aqui está em série com todo esse circuito aqui que está em paralelo. Tá vendo? Está ligado em série. Então, a DDP não vai ser a mesma. A DDP desse aqui, com todo o resto, vai ser diferente, porque ele não está ligado em paralelo, ele está ligado em série. Então, essa DDP total aqui, 120, parte vai vir por circuito em paralelo e parte vai vir para essa parte aqui. Agora, quanto que vai vir para essa parte aqui? Para isso, a gente precisa calcular a corrente total. Beleza, Roberto, aí você fala para mim. A gente tem duas incógnitas aí, o N e a corrente total. Como que a gente vai saber? A gente vai ter que testar. Para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3, para N igual a 4, para N igual a 5, até a gente chegar na resposta. Por quê? Dependendo desse N, a gente vai ter um número de correntes, e essa corrente que vai passar por aqui vai fazer com que esse resistor ele armazene certa parte dessa DDP, e o resto, que vai ser o resto da DDP, né, a diferença do total para o quanto que esse recebeu, vai vir para esse circuito, e a gente vai descobrir que na TV ela recebeu aquele resto, tá? Então respira, vamos lá, vamos fazer teste por teste. Bom, para exemplificar isso que eu acabei de dizer, vamos ver o teste 1, como é que funciona. Vou fazer o teste 1 com uma lâmpada apenas, ou seja, se essa TV aqui estiver ligada apenas a essa lâmpada daqui, esqueci todos os outros. Significa que isso aqui, o N vai ser igual a 1. Então, a DDP total
é igual à resistência equivalente do circuito todo vezes a corrente total. O total é 120. Então, vai ficar 120 é igual. A resistência equivalente vai ser qual? Vai ser a resistência do circuito em paralelo somada com essa daqui, porque o circuito de paralelo está em série com essa daqui. Então, a resistência equivalente vai ser isso aqui, 10.000, dividido por 50N mais 200. Isso é em paralelo. Mais esse aqui de 10 ohm. Vezes a corrente total, que é o que a gente quer descobrir. Bom, para N igual a 1, esse Nzinho daqui vai ser 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, vezes 1. Vai ficar 120 igual a 10.000 dividido por 50 mais 200, 250, mais 10. Isso tudo aqui vezes a corrente total. Eu posso cortar esse zero aqui, um zero daqui com um zero daqui. 1.000 dividido por 25 dá 40, mais 10, 50. Então, vai ficar 120 é igual a 50 vezes I total. Vai embora esse zero aqui com esse zero aqui. I total vai ser 12 dividido por 5. Isso aqui vai dar 2,4 amperes. Roberta, por que de achos você quis descobrir a corrente total? Porque essa corrente total vai ser a corrente que vai passar aqui por esse resistor de 10 ohm. Ela passando por esse resistor de 10 ohm, a gente utiliza essa primeira lei de Ohm para esse resistor e a gente descobre quanto de voltagem ela pega para si. Esse fio aqui de 10 ohm, esse fio que está nos atrapalhando. Então, para resistência de 10 ohm, U vai ser igual a 10 vezes 2,4. Então, a resistência que esse fio ele pega é de 24 volts. O que isso significa? Que o resto do circuito, ou seja, o que está em paralelo, pega o total, 120 volts, é alimentado, não é pega, né? É alimentado por qual tensão, né? 120 menos 24, que é o que a TV recebe. Então, U de 50 é igual a 96 volts. Então, a TV vai funcionar com uma lâmpada só? Vai, porque ela vai ser alimentada por uma tensão de 96 volts. E ela tem que estar entre 90 e 136, ok. Mas aí que tá. Essa é a resposta? Não. A gente sabe que com uma lâmpada, ela recebe 96 volts essa TV. Mas e com duas? A questão pede o número máximo de lâmpadas. Então, a gente vai precisar ver com duas, com três, com quatro, até não poder mais, até fugir disso daqui. Então, agora o teste vai ficar um pouquinho mais rápido. O raciocínio que vocês tinham que ter, vocês já têm. Agora, a gente vai substituir isso aqui por 2, né? N igual a 2. A gente vai fazendo o teste, até não dá mais. Aqui vai ficar 120 igual a 10.000 dividido por 50 vezes 2 dá 100, mais 200, 300, mais 10. Isso tudo vezes I total. Vou cortar esses zeros daqui, ó. Vai ficar 100 dividido por 3. Isso aqui dá 33,33333 mais 10. Vai ficar 43,33333. Então, 120
é igual a 43,33 e total. Passando para cá dividindo, e total é igual a 120 por 43,33. 2,77 amperes. Agora, com uma corrente de 2,77 amperes, quanto de voltagem que esse aqui recebe? É só a gente fazer. U é igual a 10 vezes 2,77. Então, U vai ser igual a 27,7 volts. Isso aqui é o que o fio absorve para ele. Quanto que vai ser o que a TV vai receber? O de 50 vai ser igual a 120 menos 27,7. Isso aqui dá 92,3 volts. Ainda assim está dentro das especificações. A TV ela recebe 92,3 volts com essa quantidade de correntes devido a esse número de lâmpadas. Então ela ainda funciona com 2 lâmpadas. Vamos agora testar com 3. Agora, para n igual a 3, eu vou substituir aqui por 3. Lembrando que a gente está substituindo aqui. Vai ficar 120 é igual a 10.000 dividido por 50 vezes 3, 150, mais 200, 350, mais 10, tudo isso vezes corrente total. Esse zero aqui vai embora com esse zero daqui. 1.000 dividido por 35 dá 28,57. Colei aqui. Então 120 vai dar 128,57 mais 10, né? 38. Vezes I total. I total vai ser igual a 120 dividido por 38,57. E isso dá 3,11. Vocês perceberam que a corrente foi aumentando o valor dela, né? Conforme o número de lâmpadas foi aumentando. Com isso, esse resistor de 10 ohm, recebendo essa quantidade de corrente, vai ser alimentada por uma tensão de 10 vezes 33,11 amperes. Então, essa DDP vai ser 31,11. Oxe! 31,1 volts. Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça. Assim, a DDP que alimenta essa TV de 50 ohm vai ser 120, que é o total, menos esse 31,1. 88,9 volts. O que isso significa? Que com 3 lâmpadas, a DDP que alimenta essa TV de 50 ohm não é o suficiente para poder fazer com que ela funcione. É 88,9. O mínimo necessário é 90 e o máximo 130. Então 3 não funciona. Qual é a resposta? Letra B, se eu não me engano. 2 lâmpadas. Com 2 lâmpadas ela funciona, com 3 já não funciona. Então o número máximo, 2 lâmpadas. Essa foi a questão 5 da nossa lista de eletrodinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Qualquer dúvida, fala comigo lá no direct. Tchau!